A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É um prazer estar com os irmãos nessa oportunidade. Eu queria agradecer a Jesus e dizer, meus irmãos, que sem Ele nada eu posso fazer. Amém, meus queridos irmãos. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que um dos seus milagres, ou seja, os primeiros milagres de Jesus, foi a transformação da água em vinho. Observe, meus irmãos, que a Bíblia é taxativa. A Bíblia diz que quando faltou vinho no casamento, a mãe de Jesus chegou para Jesus, depois de já ser revelada para ela que houve uma falta de vinho. Queridos e amados irmãos, observe essa mensagem que fala aos nossos corações, essa mensagem que muitos pararam de pregar por aí. Queridos irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus foi anunciado que acabou o vinho, a maior vergonha dos judeus era a falta de vinho. A Bíblia é taxativa quando fala da falta de vinho, porque de fato a falta do vinho revela a falta de alegria. Irmãos, revela também a vergonha que tinha caído sobre a família. Jesus, quando ele estava ali naquela festa, ele não estava por simplesmente ele ser o filho de Maria, ou ele simplesmente foi convidado. Todos os lugares que Jesus fez questão de ficar, todos os lugares que teve a presença de Jesus, foi para algum objetivo, foi para algum plano de Deus. Queridos e amados irmãos, estamos diante de uma mensagem que fala aos nossos corações. A Bíblia diz que quando Jesus ele está na festa de casamento, a Bíblia é taxativa, a Bíblia diz que o mesmo Jesus, eita glória, ele mandou que trouxesse as taças, ou jarros de água. Aqueles jarros, meus irmãos, era para a purificação dos judeus. O judeu lavava os seus pés e as mãos, para depois eles comerem alguma coisa ou tocarem alguma coisa. O judeu tinha esse costume. O costume dos judeus era purificar-se. O judeu tinha um costume religioso extremo, que eles acreditavam que a impureza ele vinha ao tocar em alguma coisa antes mesmo de lavar a mão e lavar os pés. Só que quando Jesus manda trazer as talhas, alguns, acredito eu, meus irmãos, que se perguntaram, já está todo mundo na festa, quem vai lavar a mão, quem vai lavar os pés? Observe, meus queridos irmãos, que a Bíblia é categórica. A Bíblia diz que quando Jesus pede a talha, Jesus está dizendo, eu vou fazer o milagre, mas antes de eu fazer o milagre, é preciso algum incentivo seu, é preciso uma atitude sua, é preciso houver alguma coisa de você, para que eu venha e faça a minha parte, mas preciso que você entre, é preciso que você faça alguma coisa. Observe, meus queridos irmãos, que antes de Deus fazer algum milagre, antes de Deus fazer alguma coisa, é necessário que o ser humano tenha uma iniciativa, que o ser humano tenha, meus irmãos, aqui no seu coração, e tem que dizer, eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que Deus irá fazer a sua. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus mandou trazer as talhas cheias de águas. Queridos irmãos, algo impossível. Eu nunca vi, irmãos, a pessoa transformar a água em vinho. Eu já vi a pessoa transformar a uva em vinho. Eu já vi a pessoa amassar a uva com o pé. Amassar a uva com o pé. Eita Deus! Até, irmãos, a uva virar vinho. Mas eu nunca vi, em toda a história da Bíblia, uma água, irmãos, ser se transformada em vinho. A não ser, eita glória,
a água que Jesus mandou trazer para ele. Olha para cá para você entender a mensagem. Os irmãos já viram alguma água transformar-se em vinho? No máximo, a água consegue se transformar em lodo. No máximo, a água pode se transformar barrenta. E normalmente, a água ela tem poder de se transformar em gelo. Eita glória! A água se transforma em algum refrigerante. A água se transforma em café. A água se transforma em cloro. A água se transforma, eita glória, em uma água sanitária e alguns desinfetantes. Mas eu nunca vi uma água se transformar em vinho. Eita glória. A não ser a água que Jesus mandou trazer para ele. A Bíblia é taxativa. A Bíblia diz que a água se transformou-se em vinho. Em uma só palavra. A palavra de Jesus. A mesma palavra que é inefável. A mesma palavra que não falha, meus irmãos, e nem tampouco cai por terra. A palavra de Jesus, aquela que faz o que lhe apraz, aquela que age de acordo com a sua soberania e o seu poder soberano. Observe, meus queridos irmãos, que a Bíblia nos diz que Jesus, o Jesus que nós conhecemos, mandou que a água fosse oferecida ao homem que era necessário que ele tomasse da água. A Bíblia diz que quando ele toma a água, a Bíblia diz que ele olha para todos e diz assim: em todas as festas que eu já fui, em todas as festas que eu tive presente, eu nunca vi a pessoa guardar o melhor vinho para o último, ou a última hora. Eu já vi a pessoa oferecer o maior vinho do início. O pior se oferece no final, quando as pessoas já estão embriagadas. Observe, meus irmãos, que o que esse homem está falando, esse homem está dizendo que aquilo que de fato era impossível acontecer, e o que era costume, houve, eita glória, houve uma transformação mental, houve uma transformação religiosa, porque antes era o melhor vinho que era oferecido no final, e hoje é o melhor vinho que está sendo oferecido no final, revelando para nós que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Observe isso aqui, meus queridos irmãos, que eu estou sendo taxativo. Eu estou dizendo para os irmãos que de fato os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Queridos irmãos, observe que o poder de transformar está na mão do Espírito Santo. O poder de transformar está na mão de Deus. É Deus que transforma, é Deus que restaura, é Deus que traz à existência aquilo que se não existe mais. É Deus que tem esse poder soberano. Queridos irmãos, eu já vou dizer aqui, já vou começar a mensagem para os irmãos. Eu vou ser taxativo, eu vou ser diretivo em minhas palavras. Queridos irmãos, você, irmãos, que está escutando essa mensagem que não erra, essa mensagem que não é em vão. Observe, meus queridos irmãos, que toda pessoa aqui nessa terra, dentro de sua família, existe alguém que ela almeja que a pessoa se transforme, ela almeja que alcance a transformação, alguém da família dessa pessoa. Mas a Bíblia diz que o poder de transformar está na mão de Deus. Observe, meus queridos irmãos, que eu venho dizer aqui dos irmãos, você pode correr para a hidromancia, que a hidromancia não vai dar jeito. Você pode correr, meus irmãos, para a cartomancia não vai dar jeito.
Você pode correr para a mesa branca não vai dar jeito. Você pode correr, meus irmãos, para a hidromancia não vai dar jeito. Você pode correr para a Umbanda não vai dar jeito. Você pode correr para o catolicismo não vai dar jeito. Você pode correr, meus irmãos, para o budaísmo também não vai dar jeito. Você pode bater até a tabaque na meia-noite, não vai dar jeito. Pode cortar a galinha branca, pode cortar a galinha preta, pode cortar a galinha até lilás, irmãos, não vai dar jeito. Pode amarrar, irmãos, um boneco da cabeça aos pés e não vai dar jeito. Pode raspar a sua cabeça, virar alguém e não vai dar jeito. Você pode mudar de roupa e não vai dar jeito. Você pode raspar-se todinho e entregar a sua vida para os espiritismo e não vai dar jeito. Você pode correr, irmãos, você pode correr e contar 7 ondas na praia. Você pode contar 7 ondas na praia e entregar rosa para Iemanjá, não vai dar jeito. Você pode correr, irmãos, eita, camante ou seminaia, aladarada, chúria, camanácia, arando seca, dastia sobre na canasto, radaia sobre decasto. Você pode correr, irmãos, você pode correr para Salvador e chegar lá e pedir por maior pai de centro de macumba tocar para a sua vida, que não vai dar jeito. Você pode correr, irmãos, para o Zezinho, você pode correr para o caboclo, você pode correr para os santos da religião, que não vai dar jeito. Você pode correr para a Astarode não vai dar jeito. Você pode correr, meus irmãos, você pode correr até para a testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová não vai dar jeito. Você pode correr, irmãos, você pode correr até para o russelismo não vai dar jeito. Você pode correr até, meus irmãos, para... Eita glória, eu vou falar, irmão, calma aí, eu vou dizer que a única pessoa que tem o poder de transformar a vida do ser humano, esse é o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas correm para outro, para buscar uma solução, para buscar uma transformação. As pessoas buscam uma resposta. Até o Buda, antes de morrer, ele disse: persista em procurar o caminho. O caminho está escrito até na palavra de Deus, onde Jesus inicia uma das suas mensagens. Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e aonde se obtém a vida. O que Jesus está dizendo? Eu sou o caminho. Ele está dizendo que todo aquele que vive fora do caminho dele está errado. Quando ele disse, eu sou a verdade, ele está afirmando que toda a verdade fora da dele é mentira. Ele está dizendo, eu sou a vida. Ele está afirmando que todo aquele que vive fora dele está morto em seus pecados e delitos. Observe que quem transformou a vida de Pedro foi o Espírito Santo. Quem transformou a vida de Mateus foi o Espírito Santo. Quem transformou a vida de Zaqueu foi o Espírito Santo. Quem transformou a vida, irmão, de Nabucodonosor, fazendo ele comer capim, foi o Espírito Santo. Observe que o poder de transformar, o poder de restaurar a vida do ser humano ainda está na mão do Espírito Santo. Quem transformou Paulo foi o Espírito Santo. Quem transformou o maior mestre da época, Nicodemos, foi a palavra que Jesus soltou, ou seja, a palavra do Espírito Santo. Observe, meus irmãos, que o poder de transformar, o poder de restaurar está na mão de Deus. É Deus que restaura, é Deus que transforma, é Deus que liberta a vida do ser humano. Observe, meus queridos irmãos, que quando Jesus chega na cidade de Gadara, ao Jesus pisar na cidade de Gadara, existia um homem na cidade de Gadara por nome do homem gadareno. O gadareno, irmãos, ele tinha 6.000 demônios dentro dele.
conhecido como religião. Religião é composta de 6.000 soldados, 6.000 soldados que vão a pé e 200 de cavalaria. Observe, meus queridos irmãos, que o gadareno está com 6.000 demônios dentro do seu corpo. Mas quando Jesus chega a falar com um gadareno, Jesus vem dizendo: sai dele agora e irás vós para os porcos. E os porcos receberam os 6.000 demônios. E o gadareno, por ver que a sua vida está transformada, por ver que a sua vida mudou, o gadareno queria seguir a Jesus. O gadareno queria seguir o caminho de Jesus. Jesus afirma para o gadareno: vai para a tua casa e mostra-te aos teus familiares. O que Jesus está dizendo é que o maior testemunho, a maior pregação é aquela que todos os seres humanos têm aos seus familiares. Os familiares dos seres humanos diz que de fato quem somos nós, de onde nós vemos e para onde nós iremos. Por quê? Porque ele conheceu o nosso passado. Hoje eles estão conhecendo o nosso presente e sabe que se a gente continuar, a gente irá almejar a vida eterna. Ou seja, o gadareno queria seguir a Jesus e Jesus diz: mostra-te aos teus familiares. É Jesus que transforma, é Jesus que liberta, é Jesus que restaura a vida do ser humano. A Bíblia diz que quando Deus chega para falar com Moisés diante de uma sarça, a sarça, meus irmãos, é um pé que ele se cria no deserto por a sua resistência. É um pé, irmãos, que ele constantemente ele pega fogo e se consome. A sarça, ela é um pé que ele pega fogo, isso é normal. A Bíblia diz que quando Moisés chega no monte, ele observa que a sarça está pegando fogo, mas isso não chamou a atenção de Moisés. Mas quando ele observa que a sarça pega fogo e não se consome, isso chamou a atenção de Moisés, porque o costume de Moisés é ver a sarça pegando fogo e se consumindo. Mas quando ele observa para a sarça, ele vê que a sarça não estava se consumindo. Aí isso chamou a atenção de Moisés. Ou seja, quando Moisés se aproxima para ver aquela grande visão, Deus brada de dentro da sarça dizendo: não se aproxime mais, tire a sandália dos teus pés, porque as terra que tu está pisando é terra santa, Moisés. É terra santa a terra que tu está pisando. Observe, meus queridos irmãos, que isso é categórico. E isso está praxe para todos observar. E quando Moisés olha e observa a mensagem de Deus, a Bíblia diz, a Bíblia nos menciona que Deus diz para Moisés: eu ouvi o sofrimento e a opressão do meu povo, e hoje eu desci, Moisés, Radai, sobre de castro, alanto e cante a seminai. Hoje eu desci para libertar o meu povo, para transformar a vida do meu povo. Hoje eu desci, Moisés, e eu te enviarei para a terra do Egito. Eu te enviarei para libertar o meu povo. Moisés diz: para onde eu vou? O que eu vou fazer lá que ele almeja me matar? Ele quer me destruir. Aí Deus brada de dentro da sarça dizendo: Moisés, aquele que procurava a tua morte já não existe mais. Aquele que desejava tu morrer já não existe mais. Aquele que queria de todo jeito te matar já não existe mais. Em meio a essa introdução, Deus já está revelando para nós, Deus já está dizendo para nós que aquele que deseja a morte daquele que Deus tem projeto, daquele que Deus tem plano, vai se passar que a morte irá ceifá-lo e ele não vai existir, porque pedra de todo preço Deus não faz com que ela seja arrancada, porque o caminho que Deus abre, o filho dele não escorrega. O caminho que Deus abre, o caminho dele, o filho dele tem que passar. O caminho que Deus abre, o filho dele tem que alcançar os objetivos, os progressos daquele que ele tem almejado aqui nessa face da terra. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Moisés se pergunta:
a nome de quem eu vou falar a Faraó que eu fui enviado para libertar? Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. A palavra eu sou o que sou vem do tetragrama. Lá no tetragrama diz que essa palavra, ela vem da origem, a origem grega. E observe que essa palavra, ela fala, meus irmãos, que Deus se decidiu tornar ao que ele vem a ser. Ou seja, ele decidiu ser Deus. Não foi ninguém que colocou o seu coração em ele ser Deus. Foi ele que se decidiu ser Deus. Ele se decidiu ser poderoso. Ele se decidiu ser eterno. Ele se decidiu criar todas as coisas. Ele que se decidiu ser Deus. Observe, meus queridos irmãos. Observe, meus amados irmãos. Quando Moisés se pergunta a Deus, diz: eu sou o que sou. Ou seja, Deus está passando para Moisés: o que você precisar que eu seja na sua vida, eu serei, Moisés. Alanto e cante a seminaia. O que você precisar, Moisés, que eu seja na sua vida, eu sou. Se você precisar, Moisés, de providência, eu sou a providência na sua vida. Se você precisar, Moisés, de algum poder na sua vida, eu sou o poder na sua vida. Moisés, eu sou o que sou na sua vida. Eu sou o que sou na vida de Faraó. Diga lá ao Faraó que o eu sou te enviou para libertar e para que o meu povo celebre uma ceia para mim, ou me festeje no deserto. A maior festa do ser humano não é aquela que está tudo bem indo na sua vida. A maior festa do ser humano não é aquela que está tudo correndo ou cooperando para o bem. A maior festa do ser humano é aquela que ele consegue fazer quando ele não tem condição, quando ele não tem, ou seja, quando ele não tem recurso para construir ou para fazer alguma festa. Observe, meus queridos irmãos, que Deus disse, observe que Deus falou: deixe o meu povo ir para que ele celebre uma festa para mim no deserto. Oh, glória! E a Bíblia diz que quando Moisés agarra essa palavra de Deus, Deus diz para Moisés: eu mesmo, Moisés, Alandaraia Seminaia, eu mesmo, Moisés, vou amolecer o coração de Faraó, e eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó. Então, meus queridos e amados irmãos, está subentendido no texto que quem amolece o coração do ser humano e quem endurece o coração do ser humano, está escrito na palavra de Deus. Lá em Êxodo capítulo 3, em seguida, os irmãos vão ver essa frase, Deus falando: eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó, Moisés, e eu mesmo vou amolecer o coração de Faraó. Está subentendido no texto que Deus amolece e Deus endurece. O ser humano, quando ele é arrogante, Deus endurece o seu coração. O ser humano, quando ele não dá ouvido à voz de Deus, Deus endurece o seu coração. O ser humano, quando ele não deseja a libertação de Deus, Deus endurece o seu coração. O ser humano, quando ele não dá ouvido à palavra de Deus, cadócia seminaia, remito de castro, alanto e cante a seminaia. Quando o ser humano não obeja os preceitos de Deus, as suas prioridades, Deus endurece o coração do ser humano. Observe, meus queridos irmãos, que quem endurece o coração do ser humano e quem amolece o coração do ser humano, então é Deus. Então isso me faz refletir que se Deus quiser transformar a vida de qualquer um ser humano, Ele transforma. Se Deus quiser libertar a vida de qualquer algum ser humano, Ele liberta, porque o poder é dele, a glória pertence a Ele, o louvor também é dele, tudo aqui é dele, e para o nosso Deus também são todas as coisas, seja tronos, principados, dominações, coisas visíveis ou invisíveis, tudo é dele e para ele. Então está subentendido no texto que a libertação pertence a Deus, que a restauração pertence a Deus. É Deus que endurece, é Deus que transforma, é Deus que liberta. Então, eita, cadócia seminai. Então fica tranquilo, que se Deus quiser libertar a tua
família, ainda hoje Ele liberta. Se Deus quiser transformar a vida de qualquer algum parente teu, ainda hoje Ele transforma. Se Deus quiser restaurar a vida de qualquer algum ser humano, Ele transforma. E eu não estou no emocionalismo, não. Eu venho aqui, essa palavra dizer para você que esse ano você vai ver o cheiro de cigarro sumir dentro da sua casa. Você vai ver o cheiro de cerveja sumir de dentro da sua casa. Você vai ver o cheiro da cachaça sumir de dentro da sua casa. Porque Deus que amolece, é Deus que endurece o coração do ser humano. Está subentendido no texto que se Deus quiser libertar alguma pessoa, Ele diz: operando eu, operando eu, operando eu, cador-se a seminai, cador-se a seminai, operando eu, remito de cacho, alanto e cante a seminai, operando eu, operando eu, operando eu, operando eu. Quem impedirá? Quem impedirá? Quem vai impedir o trabalhar de Deus? A transformação de Deus. Eita glória, a libertação de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, Deus envia um anjo só para libertar o seu profeta. A Bíblia diz que quando Paulo estava preso, Deus envia um terremoto para libertar Paulo e o carcereiro de dentro do presídio. Observe que quando os israelitas estavam presos no Egito, Deus envia as pragas. Observe que quando os israelitas estavam presos na Babilônia, Deus envia o sírio para libertar o seu povo. Observe que quando Gadareno estava preso com seus 1000 demônios, Deus envia Jesus. Observe que quando o filho do homem estava com um demônio que fazia ele se bater no meio do fogo, Deus envia os seus discípulos. E quando o discípulo não resolve, Deus envia Jesus. Observe, meus queridos irmãos, que quando a samaritana estava presa dentro da sua sendo adúltera da sua prostituição, Deus envia Jesus ao poço de Jacó. Observe, meus queridos irmãos, que quando os discípulos estão presos no meio do mar, ele vem andando em cima das águas. O que Deus está dizendo nessa tarde, o que Deus está dizendo ao meu coração e ao seu nessa tarde, é que Ele está dizendo: aonde você estiver, em que você estiver passando, eu posso, se eu quiser libertar, eu liberto. Se eu quiser restaurar, eu restauro. Se eu... Dia Camanácia, Radaia, Alandaraia, Cadócia Seminaia, Eminuce na Candaraia, Eminuce na Candaraia, cante a Sé, Radaia, Radaia sobre de Castro, Radoi, Radaia, de fogo na Sévia. Deus está dizendo: eita, olha, eu cante a Seminaia. Deus está dizendo: se eu quiser entrar com libertação, minha filha, não tem demônio, não tem protestade, não tem seta espiritual da maldade que me peça de eu trabalhar, que me peça de eu agir, que me peça de eu restaurar. E Deus está dizendo: sossega o teu coração, sossega o teu coração, sossega o teu coração, porque se eu quiser entrar com libertação, eu vou entrar com libertação. A mulher estava presa há 38 anos com um espírito que a oprimia, o espírito que atormentava a sua vida. Jesus toca e expulsa aquele demônio daquela mulher. Ou seja, a Bíblia é taxativa. A Bíblia diz que o valente guarda a casa e guarda-a com segurança. Pasme você, mas o demônio, ele tem poder de guardar a casa. O demônio, ele tem poder de guardar a vida do ser humano. Pasme você, mas o ser humano, o diabo, ele tem poder. O que é casa dentro da Bíblia? Casa fala de mente, casa fala de corpo. Observe, meus queridos irmãos, eu estou sendo taxativo com você, eu estou sendo realista. Eu estou dizendo que o diabo, ele tem poder de guardar a vida do ser humano. O diabo, ele guarda e guarda-a com segurança. A Bíblia diz que o valente faz isso, mas sobrevindo um outro mais valente do que ele, vem e dá. Eita, meu Deus! Andaraia sobre de Castro. Deus está dizendo nessa tarde: o valente pode guardar a sua vida, o valente pode oprimir a sua vida, o valente pode prender os seus sonhos, o valente pode prender os seus projetos, o valente pode lhe oprimir, mas eita glória, eita
Tacamante a seminaia. Mas pode vir nessa tarde para a sua vida, pode vir o mais valente do que ele, e o mais valente do que ele, bota o valente para correr, toma de conta da casa, limpa a casa. Eita, caiandarai a seminaia. Deus está dizendo, eita glória, cadócia a seminaia. Eita, emito de casto, alanto e cante a seminaia. Deus está dizendo, se eu quiser transformar, eita, de quem eu quiser eu transformo. O poder da transformação, o poder da restauração está na mão de Deus. Observe, meus queridos irmãos, que a Bíblia é taxativa. A Bíblia diz que Maria Madalena, ela tinha 7 espíritos imundos que governavam a sua vida. Os 7 espíritos imundos que atormentavam a sua vida, que fazia ela se prostituir, que fazia ela querer se matar-se. A Bíblia diz que quando Jesus chega para falar com ela, Jesus transforma a vida de Maria Madalena. Jesus transforma a vida daquela mulher. E a mulher que outrora era uma mulher prostituta, passa a ser, eita glória, passa a ser alguém que segue a Jesus. A mulher samaritana, que era uma mulher adúltera e uma mulher que vivia se prostituindo, Jesus chega e diz somente uma palavra. O que Deus está dizendo nessa tarde, para transformar a vida de qualquer um ser humano, eu não preciso fazer muita coisa, só basta só uma palavra para a sua vida, só basta só uma palavra. Eu não preciso rodear muito com você, eu não preciso realizar muito, basta só uma palavra. Se eu quiser, eita meu Deus, basta só uma palavra. É aquilo que o centurião sempre almejou. O centurião não queria que Jesus se esforçasse muito, ele só queria apenas uma palavra, porque ele sabia que Deus tem poder sobre os anjos. O centurião sabia que Deus era poder. Deus tem poder da ponta do cabelo até a unha dele. A Bíblia é taxativa. A Bíblia diz o Todo-Poderoso. Observe, meus queridos irmãos, se Deus é todo-poderoso, Deus tem a sua palavra poderosa. E quem é a palavra? A Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Observe que a palavra verbo no grego quer dizer palavra, e quem é a palavra? A Bíblia diz, capítulo 1 de João, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe, meus queridos irmãos, que o verbo, a palavra, ela se fez carne. E quem é a palavra? Jesus Cristo. Observe que o poder de transformação, o poder de restauração está na mão de Deus. Sossega o teu coração nessa tarde, sossega o seu coração nessa tarde para a noite. Deus está dizendo, se eu quiser transformar, eu transformo. Se eu quiser libertar, eu liberto. O que é transformação? O que é transformação na Bíblia? O que significa transformação na Bíblia? Transformação na Bíblia fala-se de dar um giro de 390 e 60 graus. Observe, fala de retroceder, fala de voltar, fala de, eita meu Deus, eita glória, levar a sobre de carta. Deus está dizendo, fica tranquilo, que eu vou mandar uma palavra para a tua vida. Eu vou mandar uma palavra para a tua vida, e tu vai ver o negócio mudar, tu vai ver o negócio se transformar na tua vida. Eu vou mandar uma palavra, fica tranquilo nessa tarde, porque Deus vai mandar uma palavra para a tua vida. Observe que é Deus que transforma o ser humano, é Deus que transforma o ser humano, não é o ser humano que se inicia a se transformar. E no meio dessa introdução, eu vou dizer para você, na sua força você nunca conseguirá ser transformado. Na sua força você nunca conseguirá alcançar os objetivos de Deus para a sua vida. Na sua força você não vai conseguir chegar aonde Deus deseja que você chegue. Na sua força você não vai chegar a canto nenhum, mas se você receber força nessa tarde da parte de Deus, você vai ver que você vai conseguir. Você vai ver que você vai conseguir. Deus está dizendo, recebe força da minha parte, recebe força da minha parte. Cadócia seminaia, cadócia seminaia, emito de casto, alanto e cante a seminaia. Deus está dizendo, recebe força nessa tarde, recebe força de Deus.
Quantas vezes nós precisamos de força, quantas vezes nós precisamos de renovo. O que Deus está dizendo essa tarde: eu transformo a tua vida. Não, mas que só precisa de transformação é o ímpio, não. A gente precisa de transformação todo dia. É Deus que nos molda, é Deus que nos transforma. A nossa velha criatura, a nossa criatura é inclinada para o mal. Nós somos inclinados para o mal, ou seja, a gente se inclina para fazer o que é mal. Então Deus precisa nos transformar. Deus precisa nos transformar todos os dias. Observe, meus queridos irmãos, que Deus está dizendo: recebe força nessa tarde, recebe força da minha parte. Eu estou desejando, eita, camante, a seminaia, recebe força da parte de Deus. Eu venho encerrar aqui dizendo para você: recebe força da minha parte, recebe força da minha parte, porque você está precisando de força nessa tarde. Nessa tarde, Deus está dizendo: recebe força, recebe força, recebe força. Caiã, daraia, seminaia, remídio, remídio, reminu-se na candaraia. Recebe força da parte de